é sempre diferente e que é evolutiva, não é bem evolutiva, mas que está sempre a variar, quando se corre. Porquê a música gerativa? Então, podemos dar ferramentas, por exemplo, quem não tem um know-how musical, por exemplo, ou mesmo para a média interativa, em que a música está sempre changing, está sempre constantemente em movimento. Quais foram os objetivos desta aplicação? Primeiro foi criar um sistema de música que pudesse ser gerado através de um processo generativo. Não queríamos também eliminar o processo criativo do utilizador, ou seja, o utilizador tinha que estar também pertencia ao processo criativo da música. Ou seja, não era o próprio sistema que envia a música toda automaticamente, sem input do utilizador. Queríamos um sistema que fosse intuitivo e fácil de usar. E uma forma nova de compor e visualizar a música. O que é um gráfico de execução? É uma forma de representar o processo narrativo e os ritmos criados pelo utilizador. Ou seja, os nós do gráfico são os ritmos que o utilizador criou, enquanto as conexões é o processo generativo entre dois nós, ou seja, dois ritmos do utilizador. Porquê? Porque é mais facilmente manipulável, representado pelo gráfico, e consegue representar o conceito que a gente quer transmitir, que é a evolução ou a geração de música entre dois ritmos criados por utilizadores. Como é que é o gráfico? Sim, a representação do gráfico mesmo. Ou seja, o utilizador cria um ritmo, que é vários ritmos. Cada ritmo tem um ritmo que foi criado pelo utilizador. E depois o utilizador pode ligar esses ritmos entre eles. Que vai ser o nosso processo generativo. Os nós. Se eu vou repetir outra vez. É o conteúdo que é criado pelo utilizador, que é uma replicação de um ritmo, não são vários ritmos, e são criados através de uma caixa de ritmos. As conexões são conexões direcionais, ou seja, é uma evolução, ou é uma forma de gerar, eu queria evitar a palavra evolução, mas é uma forma de gerar um ritmo para o outro, ou seja, não é do final para o inicial, é do inicial para o final. Ou seja, é só unidirecional. Representa os ritmos gerados pelo nosso método generativo, que os nós influenciam sobre essa conexão, que é uma forma de musical motion, ou seja, é a forma que o ritmo vai gradualmente transformar-se no ritmo final, ou seja, no nó final. Existem, a gente criou 3 formas de gerar conexões, que é o headline, o headline estocástico e o genético. Como é que conseguimos gerar as conexões? Isso temos já uma função fitness ou uma função de objetivo, que é comparar todos os ritmos gerados com o ritmo não final, que é usamos uma função de avaliação por semelhança. Ou seja, todos os ritmos gerados são comparados com o ritmo final. Temos a semelhança por comprimento, que é o tamanho de notas que existe no ritmo, e a semelhança de nota, que é exatamente a nota e o instrumento que são tocados, o tempo e o instrumento. Depois é atribuído um ranking entre 0 e 10, sendo 10 exatamente o ritmo ser exatamente semelhante ao ritmo final. Também, como é o ritmo não inicial, é a inicialização. Método plano gera um ritmo de solução do ritmo anterior, ou seja, o estilo está sempre a montar o ritmo, o último melhor ritmo, para gerar um ritmo que é mais semelhante ao mais semelhante. A ideia é que utiliza uma metodologia, that's first count. Mas, ou seja, cada vez que encontra um ritmo que é mais semelhante ao anterior, serve uma sequências rítmicas. O estocástico é muito parecido ao baseline, só que difere no método de inserção. É uma probabilidade que, quanto mais semelhante é o ritmo,
tem mais hipóteses de ser inserido na lista rítmica. No entanto, existe sempre a possibilidade de um ritmo com avaliação pior de ser inserido. Ou seja, isto é para dar mais um sabor, à conexão, para não ser simplesmente progressão gradual até ao ritmo final. Como o genético usa o processo emotivo, que é a reprodução, mutação, seleção. A população inicial é gerada através do ritmo do nó início, que é, ou seja, é uma população de mutantes do ritmo do nó início. Depois é feita o processo genético sobre essa mutação. O ritmo que é inserido na lista de sequências, que é a nossa conexão, é o ritmo que é o melhor ritmo dessa geração. Como também usamos o elitismo, pode existir situações em que o mesmo ritmo é selecionado várias vezes. Ou seja, existe repetição. Também, para dar ao utilizador mais forma de controlar as conexões, também implementamos filtros, que é uma forma de controlar os ritmos, ou seja, cortar ritmos indesejados. Temos 3 tipos, por exemplo, o corte ponta a ponta, que é agarrar num ponto da conexão e num ponto da conexão e corte tudo que está entre esses dois. O corte por rank, que por exemplo, se o utilizador não quiser ritmos que tenham um rank inferior a 5, pode ser cortado. E o corte por repetição, por exemplo, se o utilizador não quer mais do que um ritmo que se repete 2 vezes, pode cortar o questão das repetições. Tem que cortar a conexão. Viajar com grave. Isto é a parte mais de composição do sistema. Que é a ideia do percussionista viajante que anda de nó em nó a tocar as conexões por uma base. Existem muitas formas de viajar com grave, que é definir no princípio e no fim, ou então usar o Traveling Salesperson. Viagem com princípio e fim. Temos o Dead First, o Breath First e a procura urbanística. Também tínhamos o Random Search, que ainda não está implementado. Também temos a opção de repetir nós, caso o utilizador queira fazer um mini ciclo dentro da música para depois. Depois, claro, o Traveling Salesperson, que atravessa todos os nós em grafo de uma só vez. Para este específico, este traveling específico, temos que criar e gerar as conexões para criar um grafo de forma como este. Isso aqui é o downside do traveling salesperson. Depois aplicamos um algoritmo extremo e finalmente uma optimização de tool, que é o swap das conexões. Agora vou está aqui a explicar como está uma aplicação. Já tinha aqui. Vou mostrar aqui, por exemplo, vou criar aqui um ritmo rápido. Vou mostrar. Vamos pôr aqui a seguir. Por exemplo, isto é um ritmo que foi criado e agora vou inserir mais para chegar. Vai ser este ritmo, vai ser este nome. Por exemplo, agora, se eu quiser criar, utilizamos que era a base deste. Agora a ideia é, tendo estes 2 ritmos, posso chegar aqui e, por exemplo, interligar o ritmo, e depois simplesmente aplicar aqui o meu ritmo. O que vai fazer
vai ser, a partir deste ritmo, vai tentar adicionar, remover notas, ou seja, aplicar anotações a este ritmo, até conseguir chegar ao ritmo, ou seja, gradualmente vai se transformando neste. Podemos ver aqui a solução, é simplesmente clicar a solução para dentro. Podemos ver que vai ter variações, nestes dois. Até chegar até como neste caso ele conseguiu chegar lá em 15 patterns, que é o último. Posso mostrar aqui agora, por exemplo, um gráfico que eu já tinha falado. Por exemplo, este aqui. Já é um gráfico mais complexo. Tem muito mais coisas. E posso, por exemplo, definir aqui o início. Vai ser aqui set as first note, set as last note. E o que é que ele vai fazer agora? Por exemplo, clicando aqui da first. Vai tentar encontrar um caminho, vai deste tipo para este, através do gráfico. E vai retornar o caminho, esse caminho escolhido, não tem isto em caminho da aplicação. Este aqui, e vai fazer o load de todo este caminho, vai ter 0, 2, e faz o load. Isto, ou seja, isto dá um bocado de variância. Eu queria simplesmente escolher o seu caminho, mas dá assim um bocado de variância. Isso é um bocado imprevisível. E a ideia é um bocado de gerar ideias, ou seja, por exemplo, um utilizador tem ideia de criar um link de dois tipos, gosta de fazer uma ligação, ou ver o que é que isto pode dar. E no caso, essa é a ideia deste sistema. Posso também mostrar, por exemplo, a música que é gerada através do genético, que obviamente é um processo mais custoso, mais preciso. Só que também gera soluções interessantes. Por causa do crossover, mais principalmente. Mas também ver o facto que existe muita repetição. O genético por causa do é interessante por causa que o genético é caótico, mas também é estável. É estável por causa que apresenta muita repetição, mas é caótico pelas funções que ele apresenta. São muito carregadas. Depois o processo que tem em conta este ritmo e vai verificando a sua semelhança com os ritmos que são gerados aqui. Ou seja, à medida que vai gerando, ele gera, vai comparando. E depois, se este é semelhante, ou se tem X números de instrumentos iguais, ou X números de instrumentos iguais, retorna um score. Assim sucessivamente até chegar a um score que é 10. Ou seja, significa que é igualzinho, que é semelhante ao que ou seja, a gente estamos a aproveitar o próprio processo do local search, o próprio processo do genético para gerar os nossos grupos. Como o genético, eu tenho noção. Sim. Eu posso introduzir um instrumento que não está em nenhum dos ritmos dos dois lados. E isso pode ser interessante para a pessoa. Sim, não, mas ele faz isso. A gente não, mas só comenta.
Não é a pessoa que depois vai lá e avalia esse ritmo, não é? Sim, mas a gente também dá uma certa ambiguidade pelo explorando o espaço também. Ou seja, tipo, a gente não diz que tens de ter todos os números iguais, todas as notas ter instrumento iguais. Não, a gente dá uma certa liberdade ao algoritmo para explorar um bocado o espaço. Então, mas quando sabe ver a aplicação, primeiro, todos os trabalhos na área da artificial, que é a geração de arte, em que há um genérico que põe uma série de figuras, depois é o professor que escolhe umas quantas diz que se gosta, depois o outro pega aquelas que ele escolheu e apresenta uma nova proposta. Mas a ideia aqui era mais para otimizar este processo. Imagina que a gente, por acaso, foi um dos primeiros protótipos que a gente fez, quando estava a fazer este trabalho, que era estilo, o utilizador recebia um ritmo e avaliava um score de 0 a 10, por exemplo. Só que depois de 10 ritmos a avaliar a mesma coisa, perdia um bocado de ambiguidade. O que é que este ritmo é? Depois mais tarde aparecia um ritmo que era mais giro do que um sequer era 10. E depois também o próprio utilizador está a avaliar o ritmo e tudo que é gerado, um bocado gostoso. Pode ser um bocado. Eu tive muito tempo a avaliar isso, depois não consideraste que pode ser avaliar alguns e depois tentar avaliar os restantes com base na avaliação. Tipo, eu faço uma avaliação de alguns ritmos, depois tentas criar alguma medida sim, percebo. Consigo aproximar do que tu consideras um bom ritmo. Sim. Por acaso nessa hipótese não pensei, mas a ideia principal disto é um bocado otimizar esse processo um bocado chato. Sim, por assim dizer. Deixa estar. Mas para trás é só isto. Não é só pode-se ter dois ritmos criados pelo utilizador que ele gosta, o inicial e o final. Mas o que é que se garante que o que vai ser gerado no meio estás a fazer isso mesmo pela necessidade de se gerar. Sim. Não tanto por ser um bom ritmo ou ser um mau ritmo. Quer dizer, que já foi ritmo. Mais dizer que o teu trabalho é muito criativo e muito engraçado. Mas há uma coisa que eu não percebo bem nesse curso inicial e final. Tu lá traças convidas, pedes ao computador para fazer um recurso, não é? Mas no início da apresentação, tu falaste na ligação entre dois nós. E nesse início da apresentação, tu também mostravas que, de alguma maneira, para fazer essa ligação entre dois nós, eu tinha que fazer um recurso de transformação do ritmo e eu não consigo perceber a ligação entre essas duas coisas. O que é que diferencia uma da outra? É que a ideia é estilo mais, por exemplo, mesmo na própria música temos sempre tipo checkpoints, assim, de passagens. Ou seja, a ideia um bocado destes ritmos é um bocado de representar essas passagens, este tipo, quer uma música, quer uma sequência de ritmo, eu faço deste ritmo é este. Mas tu defines qual é o percurso que ele deve fazer. Sim. Quando tu estabeleces as ligações, imediatamente ele tem que saber, para passar de um para o outro, tem que seguir um conjunto de passos. É isso? Então, quando faço uma ligação, significa que ele vai ter que passar deste ritmo, ou seja, muito farce, por assim dizer, fazer um fujo deste ritmo para este. E depois, para chegar aqui, vai terá que fazer também o ritmo deste ritmo. Ou seja, isto também. Quer dizer que no final tu tens um conjunto de ritmos, uma sequência de ritmos, não é? Que não é só a passagem do primeiro para o último, mas é a passagem do primeiro, nesse caso, para o segundo, com um processo de transição que foi definido, um processo monolítico, e depois do segundo para o final, também com um processo de transformação, não é? Que só definimos uma inicial e uma final. Portanto, no fundo, quando tu. Mas és tu que defines qual é o recurso, não, ele também escolhe qual é o recurso. Sim, ele escolhe também só. Portanto, são duas dimensões, sabe?
escolhe o recurso, tendo em conta o quê? O início. Onde é que são para nós? Então podes ter tipo um nó que tem duas saídas, não é? Não podes. Portanto, no fundo tens um caminho que forças. Sim, o caminho em si não força. Tens que começar aqui e acabar aqui. Agora o caminho é feito pelo algoritmo. Tu tens implícito uma métrica, ou seja, qualquer um dos tipos tem um tempo pré-definido, não sei quantos compassos é que o curso de física. No genético está pré-definido, por causa que o genético não há garantias que ele vai conseguir converger depois de X gerações. Eu tenho que estar, por exemplo, dizer quando chegar à geração, neste caso por defeito à geração 75. Há certas coisas, continuando aqui a conversa que já fizemos em relação à avaliação, há certas coisas que nós sabemos sobre a música, isso também funciona bem, que é uma excessiva repetição, de vezes que se repete. Por exemplo, pode haver um momento em que ele repita mais vezes, etc. Como é que tu geres essa. Não geres nada disso? É automático. No final, tu podes ter um ritmo que tu não gostas de nada. Sim, isso pode acontecer. E o que é que tu sentes de resultado nestes conversas? Eu acho que, como eu tinha dito, o hill climb, tanto no hill climbing e no genético são interessantes, por causa o genético gera essa repetição que eu disse. Como estou a usar elitismo, muitas vezes gera aquela repetição do mesmo ritmo, o que torna uma sequência, por exemplo, muito interessante. Enquanto no hill climbing também gera soluções diferentes, gera soluções interessantes, mas são sempre diferentes. Há sempre uma nota de dura, há sempre uma nota de varia e uma nota de equilíbrio. E também tenho que dizer que depende muito dos ritmos que são aceitos pelo utilizador, que são bastante influenciados pelo nó inicial e o nó final. Mais o nó final, por causa que é isso que está a atender. Não está a dizer, isto recolhi todos os nós, não é? A ideia é que havia todos, mas talvez a maneira mínima. Sim. Então, não consideraste a possibilidade, por exemplo, tens aí uma série de nós, uma série de ritmos, caixas interessantes, mas não sabes a ordem pela qual eles devem ser organizados. Tipo, metes para aí os ritmos todos e ele é que vai descobrir o caminho ótimo entre eles e qual usar e tudo mais. Não consideraste essa possibilidade? Mas como eu disse, como é que tu dizes um ritmo de uma sequência boa? Que ele descobrir. Por exemplo, para ti, podes ter a mesma, o nó inicial e o nó final. Sim. Mas depois tens vários caminhos possíveis de ritmos pelo meio, não é? No fundo ele podia descobrir, dizer tipo, olha, vou usar este nó e vou ignorar este. Precisas ter um critério. Claro, tens de ter um critério, mas o critério já é o cara. O critério de semelhança, não é um critério de estilo gosto também. Quando se entra nesse caminho, tipo, o que é que garante a mim que tu vais gostar do que eu gosto? Sim, estou a perceber, mas sei lá, parece-me que havia aí essa possibilidade de explorar realmente, toma lá estes ritmos e arranja a melhor maneira de os articular entre si. Parece-me que essa possibilidade também era giro. Uma ideia que eu pensei que o professor foi de estilo existir, por exemplo, já uma biblioteca de ritmos, como é que já existisse ritmos que, por exemplo, podia guardar ou já existissem pré-feitos e podia estar aqui para dentro e estar ligá-los e experimentar. Isso também é possível. Eu não percebo porque é que tu não respondeste aos Jorge que o algoritmo do caixa de viajante faz isso. Que, de facto, tu apresentaste o algoritmo do caixa de viajante e o Jorge faz-te uma pergunta que me parecia que teria essa resposta, ou eu não entendi a pergunta, ou eu não entendi a pergunta era mesmo essa, realmente. Ou eu não entendi a pergunta, ou não entendi a apresentação. Não, mas o que o Jorge estava a dizer era criar um caminho para se tornar. Não, mas repara, tu tens um nó inicial. Apresentaste a tua apresentação. Para lá para trás, o caixa
caixa de viajante, quando apresentas o caixa de viajante, depois dizes que aplicas um algoritmo de otimização 2 ao PT, que é de mudar duas coisas. Sim, mas então estás a otimizar para o quê? Aqui é porque otimizar e cortar a música. Ou seja, uma das coisas que a gente viu quando estávamos a testar o Traveling Salesman, as músicas ficavam muito grandes. Coisa que, se tivermos um gráfico, por exemplo, 6 conexões, com sequências de, por exemplo, 40 ou 45 ritmos, podia tornar-se uma música muito extensiva. E o que a gente tentou para combater isso foi aplicar uma otimização atual que vai importando, ou seja, vai otimizando pelo tamanho de uma conexão, ou seja, otimizar o som. Sim, mas realmente ainda não me respondeste. Se tu tiveres vários caminhos possíveis, vários caminhos de nós possíveis entre o início e o fim, porque é que ele não é capaz de escolher qual é que é o melhor caminho entre os dois? Mas tipo, qual é o critério do melhor? É isso. É o que levar mais depressa de um ritmo ao outro com qualidade, quer dizer. Não, mas isso é possível. Se para mim o melhor é simplesmente mais curto, mas se for, por exemplo, o que tu gostas mais, isso aí já é. Isso aí já tinha que. Pois está bem. Não. Isto não é no critério de gosto musical, não é? É uma forma de gerar nós e a possibilidade dos nós e navegar esses nós A função de fitness dele certamente tem implícito algum gosto musical, não é? Não, o gosto musical advém dos próprios ritmos que fazer o fitness. Não, o fitness do filme. Então, como é que transitas de um ritmo para o outro de forma a uma distância entre ritmos. É só uma distância. Imagina, se tiveres tempo, tiveres as mesmas notas exatamente de 1 minuto, perfeito, maximamente próximo. Se tiveres os tempos parecidos, mas instrumentos diferentes, tudo isso vai ser usado para a métrica, mas é uma primeira métrica de instrumentos, notas e também de ritmo. Olha, já o facto de soar Falta de critério musical, talvez. deve somente uma coisa, que é a regularidade da caixa de ritmos. Como, por exemplo, aqueles padrões são todos regulares. Ou seja, tu nunca te vais gerar qualquer coisa estranha, como, sei lá, há muitos ritmos éticos que não seguem exatamente as nossas regras e os nossos padrões de regularidade. Aquilo nunca te vai gerar isso, nunca vais estranhar as transições. O que aquilo faz é, dentro daquela regularidade, dá-te ideias novas para fazeres uma transição entre um ritmo e outro. É um assistente criativo, portanto. Mas sabes, eu acho que o grande problema foi definir inicialmente o objetivo do trabalho. É que a questão, isso é para quê? No fundo, aparentemente, o utilizador define ritmos. E esse processo só vai à procura de transições entre ritmos. E essas transições ficam armazenadas ou não ficam armazenadas? Quando são procuradas, são transições que te interessa a rapidez da transição ou não te interessa a rapidez da transição, só te interessa chegar lá. Percebes? E nada disso foi definido. Ou se foi, não pareceu ter sido apresentado. É que isso também depende. Por exemplo, a gente oferece, se calhar não disse isto, mas por exemplo, no genético oferece sequências muito mais longas do que, por exemplo, no Gitline. E isso também oferece ao utilizador essa hipótese. Mas oferece sequências mais longas porquê? Então, por exemplo, se o utilizador quiser, por exemplo, uma música melhor, pode simplesmente escolher a opção do Gitline. Ou se quiser uma música mais curta, desculpa, o genético. Se quiser uma música mais curta, o Gitline. Já é sempre mais curta. Mas... E isso fica sempre a ideia fica São as conexões, não é? É mais a ideia ficar ao critério do utilizador escolher isso. Se quer músicas longas ou se quiser. Mas porquê é que o Will Climbing há de gerar mais curtas do que os... Quer dizer, depois, é que eu não percebo. no caso do teu genético, tu tens de definir o tamanho da transição, não é? Transição. No genético, sim, de passos não, é mais Também dá para fazer uma pergunta, desculpa lá. Porquê é que tu has de ter definido que o Will Climbing era mais curto que o genético? Ou será que o genético não conseguia produzir cursos tão curtos também? Sim, é por causa disso mesmo. O genético
pelo menos não converge tão rapidamente como o então. E por causa que o genético está sempre, por causa do elitismo, está sempre a inserir o melhor indivíduo de cada geração na lista. Enquanto o Kill Climb só insere quando um é melhor que o anterior, ou seja, ele vai sempre gerando circulações. Mas até só insere até encontrar um que seja melhor que o anterior, o indivíduo anterior. Por isso é que gera sequências mais pequenas. Não estou a perceber. Então o elitismo é isso mesmo que... Não é o genético, também depende também da população que tu geras. Se há uma população muito pequena, é natural que a geração seguinte até vais no ritmo mais próximo do destino e nesse caso vais demorar mais tempo que o incline gera sempre o first best. Sim. Sempre só avanças se encontrares o mais próximo do destino. Logo vais ter, em princípio, em média, pelo menos a experiência que eu tenho, aqui em média o timing dá melhor. Mas isso aconteceria se eu não usasse elitismo precisamente, Paulo. É isso que eu estou a dizer. Se eu uso elitismo no genético, ele nunca vai perder a melhor solução que tem. Mas vai repetir. Claro, mas é como eu ir claro também. Não, vai melhor. Só avança-se melhor. É isso que é a diferença. Só avança. Se melhora, não é se mantém, se melhora. É que acho que a vida do Então, mas se mantém. Se mantém, vai ter ritmos repetidos, o mesmo rank que está a demorar mais tempo, porque o mundo está sempre a crescer. Não estou a perceber. Acho que o professor é que tipo, ele só no Kill Climb ele só insere um novo ritmo se melhora. Enquanto se aproxima. Não, o genético não seja igual, ele insere na lista. Aí seria a grande diferença. Isso é por Se causa mantiveres da a lista que vocês mesma têm. distância, não é? Vais piorar o climbing. Mas isso é por causa dessa lista que vocês têm auxiliares externas, onde isso é que no fundo deturpou, não dá conta do número de iterações. Eu estava a ver como é que o processo de esquecer da lista. Mas é melhor que seja porque esta lista vai ser a conexão. Isso musicalmente é o que desculpa. Tinha perguntado. Não, já fui esclarecido. Isso musicalmente tem interesse. Pelo menos pelos ritmos que sabes a ninguém. Pois é, Tem aqui um músico, ou seja, tens um colega teu que é músico. Não digas que não me perguntaste. sim, Não, tu fizeste uns testes. Os testes já tinha feito 5 ou 6 pessoas lá mais. E já o segundo protótipo. 2 músicos. O protótipo já tinha feito. E de facto gera soluções interessantes. Só que, como é óbvio, também nem sempre gera aquilo que o utilizador está à espera. Mas gera de uma forma. Soluções interessantes para que o problema. É que aparentemente o teu problema é uma música que começa num ritmo e que acaba no outro. Sim, mas não há problema, é mais sentido estético. Sentido de gerar uma coisa que agrada ao utilizador. Bom, então agora já tens coisas que agradam ao utilizador. Estavas a dizer aos Jorge que não tinhas. Afinal, e por lá não há Sim, agora a transição musical é que está feita automaticamente. De acordo, mas precisamente é isso que eu estava a dizer. Qual é o objetivo? Se não lhe queres chamar problema, o que é que tu estás a tentar resolver aqui? É uma música que começa num ritmo e acaba no outro. Era isso que eu estava a dizer, não é? É uma música que começa num ritmo e acaba no outro. Isto musicalmente é um problema interessante. Era essa a minha questão. De facto, que já existem alguns papers que é sobre music morphing, mas não é sobre, é mais sobre mesmo harmonia, não é? Percussão. Isso. Pelo menos, acho que é interessante, pelo menos em interface, que é, ou seja, uma forma de representar o morphing através de grafos também, na minha opinião. Então, pergunto de outra maneira, tu vais utilizar essa aplicação para gerar ritmos para compor música, tu próprio? Se eu utilizaria? Sim. No estado que está, se calhar. O problema é que está muito limitado agora. Está simplesmente limitado a esta caixa de ritmos.
E o que é que falta para tu utilizares? Será, se calhar, aumentar esta caixa de ritmos, ter muito mais possibilidades e poder gerar, por exemplo, em vez de uma sequência, isto é uma sequência 4x4, só uma sequência 4x4, se pudesse ter, por exemplo, 3 ou 4 sequências de 4x4, seria uma coisa que se calhar já poderia utilizar. Mas por enquanto temos um primeiro protótipo e só para experimentar este conceito. Tinha outra crítica que eu tinha feito na altura também, que é a limitação ao 4x4. Sim. Sim, também há. Isso também já é outra coisa, que é os 3x4. O tipo de compasso, é o que eu estava a dizer ao Jorge. O facto daquilo nunca soar mal, verdadeiramente mal, deve-se àquela regularidade. Acontece que, por exemplo, há outro tipo de estruturas que te. É muito conhecido, por exemplo, a música pop costuma ser sempre 4x4. Sempre aquele compasso que é o compasso regular. Depois, por exemplo, há coisas super constantes, que é a velocidade com que o metrónomo passa, posso fazer variar ao longo de vários nós. Neste momento é constante, quer dizer, é sempre a mesma velocidade. A intensidade como se bate no mato também é uma variante, também está ainda constante. Mas há coisas que se podem variar e melhorar significativamente, não é? Agora, musicalmente, acho que só agora é que o filme tem isto mais ou menos, uma interface mais ou menos começar a ser testável e para ver se alguém se interessa, eventualmente existe, musicalmente. Então, uma questão, quando começares a variar por variações aqui, eventualmente podes estabelecer soluções de nesse tema em conta a característica de música que pretendes eventualmente, ou características da música que pretendes, que é a transição sensorial, digamos, como imaginar, senão torna-se caótico. Basta tu editares mais liberdade, tens soluções de chegar muito criativas, mas realmente caóticas. Isso é uma seria possível se tinha que estudar o estilo rítmico de cada estilo musical e depois seria definido, por exemplo, scores maiores, por exemplo, notas que calhassem naqueles tempos, por exemplo. Não necessariamente, tu podias fazer uma análise de música existente para tentar capturar esses padrões. Sabes, é por isso que eu continuo sem entender o problema musical, o interesse, e mesmo do ponto de vista que tu fizeste, por exemplo, se tens dois ritmos, eu diria que musicalmente o interesse é mudar rapidamente um para o outro, não é? Não é andar a explorar variações de ritmos que podem demorar mais ou menos tempo, variações de mudanças de ritmo. Outro problema que me pareceria interessante seria ter um ritmo e pedir à máquina para te dar variações sobre esse ritmo. Isso sim, musicalmente pareceria. Mas eu sei de música, eu sei como um melómano barato, não é? Não sou sequer profissional do assunto. Portanto, agora, este problema aqui eu não vejo um interesse de assim, então tenho um ritmo e agora quero arranjar aqui um percurso para me passar por outro ritmo, mas este percurso eu não sei que duração vai ter, não quero impor duração, se é grande, se é pequena, enfim, tenho umas pistas que se escolher um genético a duração da transição vai ser maior, mas pode andar para baixo para cima, e não sei o quê, e por isso não entendo, estás a ver? Isto também a música também não tem que ser, tipo, por exemplo, o jazz. O jazz, por exemplo, não é uma coisa que tem que ser definida a rigor. A música de vez em quando pode ser abstrato. Pode ser. Mas o jazz é mais rigoroso do que o que parece. Sim, isso é verdade. Mas há um parâmetro que eu vou falar que não falou ainda, que é. Depois dos modelos geométricos, posso dizer assim, eu no máximo adiciono ou retiro 3 notas. O que pode acontecer? Em média, há uma nota que sai, 2 que entram, ou só varias em 3. Eu posso fazer essa variação, ser uma coisa controlada no computador e, provavelmente, mudar mais rapidamente, podendo retirar ou pôr notas e ser uma coisa que sejam ao desejo do usador. Pode gerar ritmos muito mais rápidos, melhor, transições musicais rítmicas muito mais rápidas ou mais lentas. Neste momento é uma espécie constante. No caso do fio é no máximo 5 notas.
Ou seja, num processo de harmónia só vais mudar de um ponto para o outro em 5 notas. Não, isso era se corresse melhor, mas ele, por exemplo, isso é uma coisa que me admira, ele não ter ali um processo de comparação para escolher a mudança mais curta, que é uma coisa que uma distância dentro resolvia facilmente, e dizer só admito uma mudança de cada vez, ou só admito 2 mudanças de cada vez, e ele vai tentando, e muda sempre para se aproximar de uma perspectiva gulosa, digamos assim, que deve ser o que se aproxima, o incline que se aproxima mais disso, não é? Embora faça a pesquisa de uma maneira aleatória, mas nem perceba a necessidade de fazê-la aleatória, não é? Porque no fundo, se tu substituísse o incline, uma coisa dessas tem uma representação perfeitamente regular, por uma ir minimizando, diminuindo a distância dela, aleatoriamente, para os que são diferentes, e é determinista. Isso aí é agradar a ti como músico. Respeitar que o instrumento é mais baixo e vai agradar as pessoas. Uns preferem as mais lentas, outros, e a questão é que é experimentar formas e verem de que modo é que elas podem criar variações. Agora, não podes pensar que coisas rápidas não lentas. É aleatório na mesma que podia ser, não é? Podia definir consequências, mas pelo menos era mais curta, não é? Agora, de vez em quando aquilo demora muito tempo e evolui pouco. Daí a ideia de criar aqueles cortes, os chamados filmes. Eventualmente, Mas também, há muita coisa que pode mudar e mudar, não é? também não ser mais curto não quer dizer que seja melhor, também a gente quer gerar um distanciamento. Pois, mas por isso é que eu perguntei qual era o objetivo musical, não é? Se isso musicalmente era uma coisa interessante. A ideia que eu tenho das músicas é que normalmente começam no ritmo, às vezes mudam de ritmo e depois acabam normalmente no primeiro ou no segundo. Assim, não é uma coisa que andem para ali a pesquisar ritmos, começou num, andou para ali e acabou no outro. Pronto, assim. Não é? Sim, mas Por isso é que eu perguntei, se tu tivesses conhecimento musical, dizendo, não, isto é uma situação que se dá em músicas de não sei de quê, lá, ou Azerbaijão, ou que é os loops, permitir X loops. Quer dizer, o senhor pode criar variações de uma maneira que possa desenvolver um pequeno ciclo e faça transições assimétricas, de A para B e depois B para A, eventualmente, 3 vezes até que saia do loop e neste momento não vamos estudar agora, não mostrou nenhum exemplo. Mas é possível tu controlares o número máximo que possa haver de transições que possam ocorrer mais de uma vez na composição final musical. Mas isso também vem ao facto que depois também. Se calhar, se eu for falar com, por exemplo, o John Zorn, que é aquela música toda malvente, poderia utilizar isto numa música dele. Mas isto é um bocado aquela coisa do estético. Se calhar isto pode-me agradar a mim, mas se calhar não me agrada a outra pessoa. Tipo, que é exagerado. E é um bocado. Não é provável. É um bocado. Se tivessem uns sons mais do género techno, trance, drum and bass, tu acabas por saber quais as músicas de hoje em dia, em que começam no ritmo e depois vai alterando até chegar a outra e altera a chegar a outra e tens músicas de quase meia hora, que é sempre assim. E ao final chegar até sempre aos fins. Essas músicas, a ideia que dá é que mantém sempre o mesmo ritmo. Só que vai partir um bocado neste princípio, que tem um ritmo, vai com um crescendo para o outro, vai com um crescendo para o outro. Sim, como isto também, como hoje em dia o MIDI, o que tu já tens, já fazia outra coisa. também uma das ideias dos artigos que li, a ideia do grafismo é também uma forma de substituir o crossfading, ou seja, crossfading é estilo baixa, fazer fade out uma música e depois fazer fade aqui a fazer dubstep. o morfismo também. A ideia do morfismo é simplesmente, em vez de fazer essa técnica, uma música gradualmente. Eu acho que seria interessante se tu tivesses um fator extra, que era não só o ritmo harmónico, mas não direi para a qual tu pudesse fazer matching, não só assim, se passar de um ritmo para o outro, mas fazer ao mesmo tempo matching. Por alguma razão também porque eu escolhi percussão é porque também as minhas bases sobre a música de modulação musical são um pouco. Se não havia treino, também podia entrar nesse caminho, senão tinha que ir para o conservatório.
quando tiveres aí o novo hit a rodar nas discotecas, foi chato. Sim, agora precisas de um slide com o trabalho futuro a incorporar tudo o que foi discutido aqui. Isto está a ser filmado por 2 câmeras, É que esta estava ligada ao Windows, crashou, deu um ecrã azul. Android. Uma única questão, uma última questão. Se falou aqui de melodias, não é? Melodias, som, não é? Só ritmo. Tu não pretendes melodias de som. Por enquanto ainda não estou a pensar nisso, mas uma forma, por exemplo, se pudesse já Conhece os minimalistas, não é? Sim. Portanto, eles têm uma concentração próxima, se bem que eles criam essa música, não é? Que é muito repetitiva, muito acessível e projeto de transição. Podes criar 3 ou 4 notas ou assim e lançar o desafio. No fundo, essas notas podem ser entendidas como ritmos, porque têm só a única diferença em relação às outras. Aliás, talvez ter um timbre diferente do Pois é, o problema de ficar dentro da escala e escala depois uma escala, ela arranja uma escala. Os 5 notas que seja fácil, não limitar as notas. Podes, por exemplo, o blues, puseres as notas do blues e depois ver como é que a coisa evolui. Podia-se limitar as coisas a uma escala, a escala blues. Exato. Então, 3 ou 4 notas, porque é capaz de ser interessante com apenas uma exploração no resultado. Porque isto é um projeto da pasta no filme, isso foi até a história dele e agora está. Estive agora também a fazer postagens, porque antigamente a interface tinha feito toda a mão e eu estava a pintar isto para isso. Tive para fazer um esquerdo também. Muito bem, tens aí imensas possibilidades. Vamos bater palmas ao filme.